Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui para Expert Digital. Nesse vídeo a gente vai falar sobre metas dentro do Google Analytics, que é uma forma de você mensurar se os seus objetivos dentro do Analytics estão sendo alcançados. É uma forma de você mensurar as conversões ou as ações que você espera que o usuário faça dentro do seu site. Antes de começar a falar sobre o vídeo, eu peço para você se inscrever no nosso canal. Todos os dias aqui nós temos conteúdos novos relacionados a marketing digital. Beleza? Então, vamos ao vídeo. A partir do momento que você criou o seu Analytics, e assim, a partir do momento que você cria o site, já cria o Google Analytics. Criou o site, já cria o Google Analytics. Essa é uma boa prática. Porque assim, você fala, mas eu não mexo com o Google Analytics. Beleza, mas lá no futuro você vai mexer com o Google Analytics. Se lá no futuro, a hora que você for mexer com o Google Analytics, ele não estiver no seu site, você já perdeu um monte de dados. Então você tem um site há 2 anos, você fala, a partir de agora eu vou começar a mexer com Analytics. Você já perdeu dados de 2 anos atrás. Um monte de informações que você poderia utilizar para otimizar todo o seu trabalho de marketing digital. Então você fala, mas eu não mexo com o Google Analytics. Mas coloque o Google Analytics, porque ele vai começar a te gerar uma grande quantidade de dados e, consequentemente, a sua tomada de decisão vai ficar muito mais inteligente. Tá? Bom, quando a gente começa a trabalhar com Analytics, então a primeira situação é, coloque o Analytics. Segunda situação, mensure as suas conversões. Mensure as suas conversões. Eu não vou falar de e-commerce aqui, vou falar mais de metas, e aí leads e tudo mais. Até dá para você mensurar conversões de e-commerce aqui, mas do jeito que eu vou fazer não é o ideal. Onde eu crio as UTMs, eu coloquei aqui, Alan, ó, UTM, e aqui tem o link, tá? Tá dentro do material, se você pesquisar aqui dentro do site também, ó, criador de URL, é esse link aqui, ó, ga-dev-tools.appspot. Por aqui dá para criar. Bom, então, pelas metas, eu vou conseguir mensurar o que as pessoas estão fazendo dentro do nosso site. Pelas metas, eu consigo fazer isso. As metas, e aí nesse caso agora eu vou utilizar minha outra conta, que é uma conta que é essa daqui. É o seguinte, quando a gente fala de Analytics, existe uma hierarquia de contas. Dentro do Analytics, nós temos a conta, depois nós temos a propriedade, depois nós temos a vista de propriedade. Então eu posso colocar na conta, aliás, eu trabalhando com conta especificamente, eu posso colocar ali até 100 contas, você pode colocar até 100 contas para o seu e-mail, são 100 negócios. O que é a propriedade? Então, por exemplo, eu sou B2W, tá? Então, eu como B2W, eu criei a minha conta, que é a conta da empresa em si. Então, eu como B2W, criei a minha conta, tá? É a conta do negócio, ok? É a conta da holding, por exemplo. Dentro da conta, eu tenho as minhas propriedades. Então, vou até colocar aqui, ó. Exemplo. B2W. Dentro da propriedade, eu tenho as propriedades que pertencem à empresa. Nesse caso, exemplo. Americanas. Submarino. Etc. Tem vários. E aí eu posso criar uma propriedade para o aplicativo. Eu posso criar uma propriedade, por exemplo, uma vez eu fui dar um treinamento em company no Peixe Urbano, aí, lá no Rio de Janeiro, Peixe Urbano, Rio de Janeiro. E lá no Peixe Urbano, eles tinham uma propriedade, por exemplo, para o aplicativo, uma propriedade para o site e outras propriedades para outras situações específicas. E tinha uma conta de Analytics. Então, dessa forma, a gente organizava essas situações. E na vista de propriedade é onde estão os dados. E aqui, por exemplo, estou pegando a propriedade da Submarino, tá? Isso aqui é uma... Eu não esqueci o nome. Seria o triângulo. Então eu tenho lá o negócio, B2W, aqui eu teria
a Submarina e Americanas, e aqui debaixo da Americanas eu teria mais propriedades, assim por diante. Enfim, eu posso ter até 100 contas. Dentro de cada propriedade, dentro de cada conta, até 50 propriedades. Dentro de cada propriedade, até 25 vistas. Então, essas são as limitações que elas te dão. Então, aqui ó, eu tenho ó, a conta, a propriedade e a vista de propriedade. Então, por exemplo, aqui seria B2W, aqui seria, nessa opção do meio, Americanas. E aqui eu teria, posso ter até 25 vistas de propriedade. E aí eu poderia ter uma vista onde eu traria dados somente para o pessoal de tráfego, uma outra vista com dados somente para o pessoal de compras, uma outra vista somente para o dono do negócio. Então, eu posso criar as vistas e nas vistas eu consigo fazer as limitações de dados. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo um trabalho de analytics para uma universidade. Aí eu criei uma vista de propriedade, foi até uma pergunta que fizeram aqui em cima, sobre... Cadê? Tinha uma pergunta aqui sobre isso, bem no começo. Enfim, foi uma pergunta sobre os filtros de IP. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma vista de propriedade, e nessa vista de propriedade, eu criei um filtro aqui, ó, e no filtro eu excluí todos os alunos que estavam acessando o site de dentro da universidade. Ah, mas por que isso? Porque, na verdade, eu queria analisar o tráfego do site de pessoas que vinham de fora. Ah, mas por quê? Dentro do site da universidade, você tinha o link do setor acadêmico, o link dos alunos para eles entrarem no sistema e tudo mais. Então, muitos alunos pesquisavam o nome da faculdade, entravam e acessavam o site e depois acessavam o ambiente acadêmico. Então, a gente queria excluir os alunos desse relatório, porque, na verdade, eu queria ter a informação somente de pessoas que vinham de fora. Nesse caso, era uma vista de propriedades voltada para o negócio comercial. Okay? Então, nós criamos uma vista de propriedade, e nessa vista de propriedade, nós criamos um filtro, e no filtro nós excluímos o IP interno. Nesse caso, foi mais fácil porque era o IP fixo. Tá? Se fosse o IP variável, aí eu teria que colocar uma série de codificações ali dentro para excluir. E quando você usa o IP variável, foi até uma pergunta, que era a pergunta que eu estava tentando buscar, você pode excluir não só do seu local, você pode excluir do seu quarteirão, mais de um quarteirão, porque é variável, então ele pode trazer muitas situações. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós criamos uma vista de propriedade com dados que vinham somente de tráfego fora da universidade. Tá? Eu poderia criar uma outra vista de propriedade para analisar somente tráfego da minha cidade. Eu poderia criar uma outra vista de propriedade para analisar tráfego que venha somente do Facebook, e assim por diante. Então, é assim que funciona essa parte da vista de propriedade. Eu consigo fazer as análises mais específicas, criando uma vista para cada negócio. Então, é assim que funciona a hierarquia. Você tem a conta, a propriedade e a vista de propriedade. São esses 3 itens dentro do Google Analytics. Voltando aqui na parte das metas. As metas, elas são criadas dentro da vista de propriedade. Então, vou acessar aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Isso aqui também. As metas, elas são criadas dentro da vista de propriedade. Está aqui, ó. Isso, filtro dinâmico. Filtro dinâmico. Essa era a pergunta da Laís. Então, você consegue criar um filtro dinâmico, aí você vai ter que colocar um monte de números e tudo mais. É possível fazer isso, mas como eu falei, talvez você filtre um pouquinho mais do que somente o local de onde você está. Então é o seguinte, nós temos aqui a conta, a propriedade e a vista de propriedade. Então, caso eu queira mensurar as minhas conversões, eu vou ter que usar essa opção aqui, ó, de metas. Então, através das metas, eu consigo mensurar se as pessoas estão realizando dentro do meu site
as ações que eu espero que elas resolvam. Então, aliás, eu consigo mensurar as ações que eu espero que elas façam. Então, para isso, eu utilizo a opção aqui de metas. Então, se eu clicar aqui em metas, isso aqui é um projeto paralelo que a gente estava fazendo. Estava vendendo um curso aqui de sobrancelha, como afiliado e tudo mais. Mas, para criar uma meta é o seguinte, eu clico aqui, ó, em mais nova meta. Por exemplo, vou pegar um site qualquer aqui, curso de inglês. Vou pegar um site da Wizard aqui, pode ser. E aí eu vou colocar o seguinte, eu quero exemplo de meta. Então esse é o site, ou landing page, como preferirem. Eu estou direcionando as pessoas para esse site aqui. Eu quero saber se as pessoas estão preenchendo. Deixa eu ver se tem algum formulário aqui de contato. Esse formulário aqui, ó. Eu quero saber se as pessoas estão preenchendo esse formulário aqui. Então, eu estou direcionando o tráfego e eu quero saber se eles estão preenchendo esse formulário. Vamos supor que se eu preencher esse formulário, eu serei direcionado para a página de obrigado, página de sucesso. E, teoricamente, poderia ser isso aqui, ó. Obrigado. Então, olha só, eu vou direcionar as pessoas para essa página. Se a pessoa preencher o formulário, eu vou direcionar as pessoas para essa página. Então, eu sei que se 10 pessoas chegaram na página de obrigado, é porque 10 pessoas preencheram o formulário. Então, com base no acesso da página de obrigado, eu sei que as pessoas estão preenchendo o formulário. Ah, mas o meu site não tem a página de obrigado. Se você puder colocar, é uma opção melhor. Você consegue mensurar também com base no clique do botão, mas aí já é mais difícil de fazer, você vai precisar do desenvolvedor ou utilizar o Google Tag Manager. Se você tem uma página de sucesso, aí fica mais fácil de fazer, porque com base no acesso à página de sucesso, você vai conseguir fazer a mensuração do seu negócio. Então, nesse caso, nós vamos utilizar esse exemplo aqui, ó. As pessoas entraram nesse site, preencheram esse formulário e foram direcionados para a página de obrigado, tá? Então, eu vou entrar aqui. Cliquei lá para criar uma meta. Isso aqui eu vou ignorar. Isso aqui não serve para muita coisa. Eu vou direto aqui no personalizado. Então, já vem direto no personalizado. Aí aqui nós vamos criar a meta. Então, por exemplo, minha meta vai ser formulário preenchido. Formulário preenchido. Ok? Nós temos 4 tipos de metas aqui que a gente pode utilizar. 4 tipos de metas. Que são essas daqui, ó. Meta de destino, que é o que nós vamos utilizar. Então, eu quero transformar em conversão as pessoas que chegarem na página de obrigado. Tá? Com base na meta de destino, na página de obrigado, eu vou conseguir enxergar se as pessoas estão atingindo o objetivo que eu espero que elas atinjam. Tá? Então, eu faço isso com base na página de destino. A outra opção, são 2 opções que são bem usuais. É a página de destino, que é o que a gente vai fazer aqui. E a outra é a página e a outra são os eventos. Lembra dos eventos que eu comentei lá no começo? Você cria um evento para poder mensurar determinadas situações. Então, por exemplo, você criou um evento para mensurar se as pessoas estão clicando no WhatsApp. Você fez isso lá pelo Google Tag Manager. Você criou um evento para mensurar se as pessoas clicaram no botão do WhatsApp. Então, você pode vir aqui e transformar um evento em meta. Ah, mas por que eu vou transformar um evento em meta? Porque eu vou transformar o evento em meta. Por quê? Porque se você transformar um evento em meta, você poderá analisar esse evento
no relatório de conversões e importar essa conversão para o Google Ads, além de analisar somente dentro do Google Analytics. Então, por exemplo, eu tenho lá dentro do nosso site o botãozinho do WhatsApp. Eu quero transformar o clique naquele botão de WhatsApp em conversão. Eu quero transformar o clique no botão do WhatsApp em conversão dentro do Google Ads. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu preciso criar um evento. Dentro do Analytics, eu vou mensurar se aquele evento está funcionando, ok? E aí, caso eu queira transformar, caso eu queira analisar essa ação, que é o clique do botão do WhatsApp, em conversão dentro do AdWords, então eu quero saber qual é a palavra-chave no AdWords que me gera mais clique no WhatsApp, qual é o anúncio no AdWords que me gera mais clique no WhatsApp. No Facebook também, eu quero saber qual é o anúncio no Facebook que me gera mais clique no WhatsApp. Eu quero saber qual a cidade das pessoas que vieram no Facebook que me geram mais clique no WhatsApp. Então, caso eu queira medir essas ações dentro do site, eu preciso transformar os eventos em conversões. Se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir mensurar uma série de situações aqui dentro do Google Analytics. Então, a partir do momento que você transforma o seu evento em conversão, fica muito mais fácil de você fazer uma mensuração geral dos seus negócios. Então, vai trabalhar com Analytics, crie suas metas. Se possível, caso você não tenha as páginas de conversão, crie os eventos para fazer as medições corretas. Quem não consegue medir, não consegue gerenciar, como já dizia Demen, filósofo da administração. Se você não consegue medir as ações, você não consegue gerenciar as ações. Se você não consegue gerenciar as ações, você não consegue escalar os seus resultados. Então, mensure tudo que for possível, tá? Obviamente, o que for possível e o que esteja dentro do seu escopo, o que, obviamente, vai influenciar no seu desempenho. E, claro, uma conversão está dentro do seu escopo. Então, se você está gerando tráfego e espera que as pessoas cliquem no WhatsApp, isso precisa ser analisado. É óbvio que isso precisa ser analisado. Então, você precisa analisar tudo o que acontece dentro do seu site. Beleza? Então, voltando aqui. Se você tem um evento, você pode aqui transformar o evento em conversão. Transformar o evento em conversão. Essas duas do meio aqui, elas são pouco usuais. É mais para quem trabalha com produção de conteúdo e tudo mais, que não necessariamente tem como foco gerar lead ou gerar venda. Então, nesse caso de duração, eu posso transformar em conversão a pessoa que ficar 5 minutos no site. Ou nesse outro caso aqui, ó, eu posso transformar em conversão as pessoas que ficarem ou que virem 10 páginas dentro do nosso site. Então, essas duas situações. Nesse caso, nós vamos utilizar destino. Então, eu marquei aqui destino e vou clicar aqui em continuar. Aí aqui, ó, ele me pergunta, qual é o destino que você quer mensurar como conversão? Qual é o destino que você quer mensurar como conversão? Pergunta aqui, Felipe José. Estou tendo uma dificuldade com isso, porque a empresa que estou cuidando é uma transportadora. Tem só o botão do WhatsApp e envia o formulário. Então, Felipe, se você criar o evento, você pode criar o evento pelo WhatsApp, você consegue mensurar isso. Tem algumas pessoas que falam, mas eu não consigo fazer pelo WhatsApp, porque o WhatsApp tem um JavaScript, etc. O que você pode fazer? Você pode criar uma página de redirect. Cria um redirect. O que o redirect faz? Ele basicamente vai fazer um redirecionamento de 1 segundo, o usuário nem vê isso, para o seu link do WhatsApp. Então ele redireciona. E aí, nesse caso, se você conseguir criar um redirect dentro do seu site, você não precisa nem criar um evento. Porque a hora que o cara clicou no botãozinho do WhatsApp, ele foi direcionado para o redirect, e do redirect ele é direcionado
para o seu WhatsApp. Então você vai conseguir mensurar com base no acesso da página do redirect. É uma opção. Criar um redirect e aí você mensurar com base na página. Não que não dê para fazer na outra opção. Só que na outra opção você vai ter que criar um evento. Dá para usar? Não entendi essa pergunta. Dá para usar página de marca no tráfego? Bom, então eu tinha comentado com vocês. Essa é a página para onde eu vou direcionar o usuário e essa é a página de sucesso. Então eu sei que se a pessoa chegar na página de obrigado, eu vou marcar como uma conversão. No Google Analytics, nós não utilizamos a URL inteira. No Google Analytics, nós utilizamos somente do barra para frente. Então, no Google Analytics, você fala, pô, eu quero mensurar as pessoas que chegaram na página inicial. Eu quero mensurar as pessoas que chegaram na página inicial. Para isso, é só você colocar o barra. Pelo barra, você consegue enxergar se as pessoas estão acessando a página inicial. Tá? Então, eu quero, nesse caso aqui, ó, eu vou utilizar somente o barra obrigado. Eu não preciso usar toda a URL. Ah, mas e se eu usar toda a URL? Vai estar errado? Não, não vai estar errado. Ele vai aceitar também. Mas geralmente a gente utiliza somente do barra para frente. Então eu venho aqui, ó, coloco do barra para frente. Nós temos aqui 3 opções. Igual a. No nosso caso, igual a já vai funcionar. Porque essa URL aqui não muda. Essa URL aqui não muda. O cara preencheu, ele vai cair no barra obrigado. Ponto final. Mas tem alguns e-commerces, por exemplo, que tem obrigado, barra, e aí tem um código. Só que você sabe que o obrigado no começo sempre vai aparecer. Sempre vai aparecer. Então, nesse caso, você pode usar o começa com. Então, você fala, ó, começa com obrigado. Não importa o que tem depois, o Google vai aceitar. Okay? Não importa o que tem depois, o Google vai aceitar. No nosso caso, por exemplo, hoje a gente não trabalha muito com afiliados, mas a gente já trabalhou com afiliados no passado. Então, quando alguém comprava do link do afiliado, a pessoa via para a página de obrigado e depois vinha o código do afiliado na frente. Então, nesse caso, eu como produtor usava a opção começa com. E existe a última opção, que é a expressão regular. Aí você vai usar algumas variações para poder enxergar outras situações específicas. Mas no nosso caso, igual a começa, igual a já atende. Se você quiser atribuir um valor a essa conversão, você pode ativar isso aqui. E se você é um e-commerce, por exemplo, você pode ativar o funil. E aí, ativando o funil, você vai conseguir enxergar funil do Google Analytics. Olha que bacana que fica. Então, ó, eu consigo enxergar a quantidade de pessoas. Pior endereço da imagem. Eu consigo, se eu criar o funil, enxergar a quantidade de pessoas que acessaram o carrinho. Então, nesse caso, 2.004 pessoas acessaram o carrinho. Dessas, 1.349 saíram do carrinho. Dessas 2.004, 655 foram para o cadastro, ou 33%. Dessa galera que foi para o cadastro, 655, ou 33%, 314 saíram. 341 foram para a página de pagamento. E dessas 341 que foram para a página de pagamento, 298 ou 87% executaram a venda. Para criar esse funil, basta você ativar aqui e aqui você vai colocar as etapas. Então aqui, ó, carrinho, aí você vai colocar aqui a URL do carrinho. Em seguida, você vai colocar aqui, usando esse exemplo aqui, cadastro. Você vai colocar a URL do cadastro. Pagamento. E aqui você vai colocar a URL do pagamento. E a URL da página de obrigado já está aqui, ó, você não precisa repetir. Então, se você criar esse funil desse jeito, você vai conseguir enxergar onde as pessoas mais abandonam.
Porque às vezes você fala, ah, não, as pessoas estão abandonando muito na parte de cadastro. Então, de repente, vale a pena eu criar sei lá, um cadastro social, com link social. Ah, as pessoas estão abandonando muito na parte do pagamento, então, de repente, vale a pena eu buscar uma outra forma de pagamento para ver se eu consigo aumentar a quantidade de pessoas pagando nessa etapa. Então, se eu criar um funil, e aí aqui geralmente é utilizado por e-commerce, eu consigo enxergar qual é o momento do processo de conversão onde as pessoas mais abandonam, tá? Então, nesse caso aqui, nós tivemos aqui 77% de abandono no carrinho. O que eu posso fazer para melhorar isso? Então, são situações que, caso você tenha informação, você consegue tomar uma atitude para fazer as suas mudanças, tá? Feito isso, clicou ali e salvou, você criou a sua meta. Ah, e para analisar a minha meta, onde que eu vou analisar? Sua meta, depois de criada, você vai analisar aqui no relatório, ó, conversões, relatório de conversões, e aqui nós temos o relatório de metas. E aí você vai conseguir enxergar a quantidade de metas que você está alcançando. Então é isso, espero que você tenha gostado. Esse vídeo faz parte de um aulão de Google Analytics que a gente deu. Vou deixar o link do aulão aqui na descrição também. Se você quiser acessar, é só clicar lá na descrição. Beleza, pessoal? Então é isso, fico por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.